Oi, meus amores. Essa é a segunda parte da história. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos continuar. Nos dias seguintes, preparamos tudo para a viagem. O vilarejo estava cada vez mais distante e, ao me afastar dele, sentia como se estivesse me libertando de um peso que carreguei por muito tempo. O medo de ser perseguida ainda estava presente, mas não me impediu de seguir. A estrada para o novo futuro era incerta, mas eu estava disposta a enfrentá-la com a força que nunca soubera que possuía. A jornada para o lugar onde Miguel e Dona Lúcia me levariam seria longa, mas enquanto caminhava ao lado deles, sentia uma paz crescente dentro de mim. Eu já não era mais a mesma mulher que fugia da vida. Agora eu caminhava com a cabeça erguida, disposta a construir um novo futuro, em meus próprios termos. Chegamos a uma pequena casa, isolada, rodeada por árvores e campos verdes. Era um lugar simples, mas o suficiente para me dar a paz que eu precisava. Não havia luxo, nem riquezas, mas havia algo que eu sempre buscava e nunca tinha encontrado: tranquilidade. Aqui, eu poderia finalmente ser quem eu realmente sou. Eu olhei para Miguel e Dona Lúcia que estavam ao meu lado e sorri. É aqui que eu vou começar minha nova vida. Eles concordaram, e naquele momento, tudo o que eu havia perdido parecia tão distante. Eu havia encontrado o meu lugar no mundo. O passado, com todas as suas dificuldades, agora estava atrás de mim. A liberdade finalmente era minha. E assim, a história de uma mulher que foi forçada a viver uma vida que não queria, mas que, com coragem, conseguiu escrever um novo capítulo, começou a se desenrolar. A luta não acabou, mas agora eu sabia que poderia enfrentar qualquer desafio, pois, ao lado de pessoas que me amavam e me respeitavam, nada seria impossível. Os primeiros dias na nova casa foram de adaptação. A paz que encontrei aqui parecia quase irreal, como se fosse um sonho que não podia durar. A cada amanhecer, ao acordar entre as árvores e o campo, sentia uma sensação de liberdade que jamais experimentei. O vento suave, o canto dos pássaros e o cheiro de terra fresca me davam uma sensação de renovação. Eu estava renascendo, mas ainda havia cicatrizes no meu coração que não desapareceriam tão facilmente. Dona Lúcia e Miguel foram fundamentais nesse processo de cura. A paciência deles era imensa, e apesar de todo o sofrimento que eu havia passado, eles me mostraram que havia vida além do medo, além das sombras do meu passado. Eu ajudava nas tarefas simples da casa, como colher frutos, preparar alimentos e cuidar do pequeno jardim. Essas atividades, antes vistas como triviais, agora tinham um significado profundo para mim. Cada passo, cada gesto, me lembrava de que a vida era feita das pequenas coisas e que eu estava finalmente vivendo de forma verdadeira. O silêncio da nova casa, longe da agitação e da dor do passado, se tornava um alicerce para meu renascimento. Mas havia algo em mim, algo que eu não podia ignorar. Mesmo rodeada pela beleza da natureza e pela tranquilidade da vida que estava construindo, eu sabia que o passado não desapareceria tão facilmente. Ele ainda se escondia nas sombras da minha mente, sempre à espreita, esperando uma oportunidade de me alcançar. Eu sentia o peso de ser uma fugitiva, de saber que meu pai e o velho ainda podiam tentar me encontrar. A sombra do medo era algo que, mesmo após a minha fuga, permanecia comigo. Uma tarde, enquanto colhia maçãs no pomar, Miguel veio até mim, com uma expressão preocupada. Ele sabia o quanto essa paz ainda era frágil para mim. Rosa, você não pode continuar se escondendo para sempre. Eu sei que o medo ainda está em você, mas não podemos viver fugindo. O seu passado não pode te definir, e você precisa começar a acreditar que está em um lugar seguro agora. Suas palavras soaram duras, mas eram verdadeiras. Eu não podia mais viver com o peso do medo. Eu tinha que enfrentar isso. Tinha que me libertar de uma vez por todas. Eu estava começando uma nova vida,
Mas, para que isso fosse real, eu precisava deixar o passado no passado. A minha paz não seria completa enquanto eu permitisse que a sombra do medo controlasse minha vida. Naquela noite, após o jantar, eu e Dona Lúcia conversamos sobre o que mais eu poderia fazer para seguir em frente. Você tem que viver, Rosa. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos moldar o futuro. Você é livre agora. É isso que você precisa entender, disse ela com a voz suave, mas cheia de sabedoria. Eu sabia que ela estava certa. Eu precisava fazer mais do que apenas sobreviver. Precisava viver, verdadeiramente. A liberdade era minha, mas a escolha de como usá-la ainda estava em minhas mãos. Nas semanas seguintes, comecei a me envolver mais com a comunidade local. Conheci pessoas boas, pessoas que, ao contrário do meu pai e do velho, realmente se importavam umas com as outras. Eu ajudei na igreja local, participei de feiras e até encontrei um pequeno emprego ajudando na mercearia do vilarejo vizinho. A cada nova conexão que eu fazia, sentia que estava reconquistando o direito de ser feliz, de ser útil, de ser parte de algo maior. Miguel e Dona Lúcia também começaram a se integrar mais à vida da comunidade. E ao nosso redor, uma rede de apoio se formava lentamente. As pessoas começavam a perceber que não éramos estranhos, mas pessoas que haviam superado grandes dificuldades e agora buscavam apenas a paz. Eu sabia que o caminho ainda seria longo. O medo poderia voltar, e as lembranças não desapareceriam da noite para o dia. Mas, a cada passo que eu dava em direção a uma vida mais plena, sentia uma força que antes não conhecia. Eu estava finalmente construindo o futuro que sempre desejei, sem mais correntes me prendendo ao passado. Ainda havia dias difíceis, mas agora eu sabia que cada dia superado me aproximava mais da mulher que sempre quis ser. Eu não era mais a garota assustada, a filha submissa, a esposa forçada. Eu era Rosa, a mulher que escolheu sua própria vida, a mulher que se reconstruiu a partir das ruínas de um passado de dor. A nova vida que eu estava começando, com Miguel, Dona Lúcia e as pessoas que havia conhecido ao longo dessa jornada, era tudo o que eu sempre sonhei. Eu sabia que, por mais difícil que fosse, agora eu tinha a liberdade de escolher meu destino. E com isso, finalmente encontrei a verdadeira paz. O tempo passou, e eu comecei a me sentir mais parte do vilarejo, como se aquele lugar fosse, de fato, meu novo lar. Os rostos conhecidos, os pequenos gestos de bondade, tudo aquilo que antes parecia distante e inatingível, agora fazia parte da minha rotina. Eu estava finalmente vivendo a liberdade que tanto sonhei, sem amarras, sem correntes, sem medo. Com o passar dos meses, algo dentro de mim começou a mudar. Era uma sensação sutil, mas poderosa. Uma necessidade de me abrir para novas possibilidades. Eu estava tão focada em minha sobrevivência e em curar as feridas do passado, que não percebera que havia algo mais. A chance de amar novamente, de me permitir ter algo além da dor. Miguel, que sempre foi uma figura forte ao meu lado, alguém que me ofereceu apoio incondicional desde o início, começou a ser mais do que apenas um amigo ou protetor. Ele se tornou uma presença constante, não apenas nas horas difíceis, mas também nas horas de alegria. Nós compartilhávamos risos, conversas longas ao redor da fogueira e até pequenas aventuras pela região. Ele sempre esteve lá para mim, e eu percebi que minha admiração por ele ia além da gratidão. Mas o que me assustava era o que esse sentimento representava. Eu estava tão acostumada a ser controlada, tão acostumada a ser tratada como uma propriedade, que me sentia insegura ao pensar em abrir meu coração para alguém novamente. O amor parecia algo distante, algo que não se encaixava na minha realidade. Certa tarde, enquanto Miguel e eu caminhávamos pela trilha ao redor da nossa casa, ele parou de repente e me olhou com uma intensidade que eu nunca havia visto antes. "Rosa!" ele começou, a voz mais suave do que o normal. "Você já sofreu demais. Não quero que você carregue mais esse peso,
O peso de acreditar que o amor só pode ser dor. Eu me senti congelada. As palavras dele mexeram comigo de uma forma que eu não sabia lidar. Será que era possível amar sem medo? Será que eu poderia confiar em meu coração novamente, depois de tudo o que havia vivido? Eu não sei, Miguel. Respondi com a voz embargada. Eu tenho tanto medo. Tive tanto medo a vida toda. O amor me causou tanto sofrimento, tanto sofrimento. Eu não sei mais se sou capaz. Ele se aproximou de mim e, com uma calma que me deu conforto, segurou minha mão. Rosa, o amor não é só dor. O amor também é apoio, é cuidado, é dar e receber. Não precisa ser algo que te machuque. E eu quero te mostrar isso. Quero ser aquele que te dá tudo o que você merece. Respeito, carinho, a chance de ser feliz. Eu fiquei em silêncio tentando entender as palavras de Miguel. Ele não me estava pedindo nada em troca. Não estava me forçando a nada. Ele apenas queria estar ao meu lado, de uma forma simples, genuína, e me permitir ser feliz. Eu não sabia o que fazer com esse sentimento que estava crescendo dentro de mim. Mas, ao olhar para ele, algo dentro de mim se aquecia. Nos dias seguintes, não falamos sobre o que havia acontecido naquela tarde. Continuamos nossas vidas, mas havia uma nova energia entre nós. Algo que não poderia mais ser ignorado. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez, estava disposta a me permitir experimentar o que sentia. A possibilidade de amar, de ser amada, era algo que eu estava começando a considerar novamente. Então, uma noite, enquanto todos estavam reunidos ao redor da fogueira, Miguel olhou para mim, como se estivesse esperando por algum tipo de confirmação. Eu sabia que aquela seria a hora de finalmente responder. O que eu sentia por ele era real, e eu não podia mais esconder. Miguel, comecei, minha voz tremendo, mas firme. Eu não posso negar o que está em meu coração. Eu sinto algo por você. Algo que eu nunca imaginei que fosse possível depois de tudo o que passei. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas estou disposta a tentar, a viver o que temos agora. O sorriso que ele me deu foi a coisa mais pura que eu já vi. Não era um sorriso de vitória, mas um sorriso de compreensão. Ele sabia o peso das minhas palavras. Sabia o quanto era difícil para mim deixar o passado para trás. Rosa, eu nunca vou te forçar a nada. Eu só quero que você seja feliz, que você viva em paz. Eu vou estar aqui, ao seu lado, não importa o que aconteça. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Eu não precisava ter todas as respostas. Eu não precisava entender tudo. O que eu precisava era confiar. Confiar em mim mesma. Confiar nas pessoas ao meu redor. E, principalmente, confiar no amor que estava começando a florescer entre nós. Eu finalmente comecei a entender. O amor não é algo a temer. O amor pode ser bonito, gentil, e é a chave para essa verdadeira liberdade. E agora, com Miguel ao meu lado, eu sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que o futuro me trouxesse. A vida na pequena casa no campo seguiu tranquila, mas algo havia mudado entre Miguel e eu. Os pequenos gestos se tornaram grandes símbolos de afeto. Um toque no ombro, um olhar demorando-se por mais um segundo, uma risada compartilhada em meio ao silêncio confortável que começava a existir entre nós. Algo que eu nunca imaginei que fosse possível estava acontecendo. Eu estava me permitindo sentir novamente. E, com isso, a barreira de dor e medo que eu construíra ao longo dos anos estava começando a ruir. Miguel não me apressava. E em todos os momentos sua paciência me dava espaço para entender o que eu sentia. Ele não me tratava como uma mulher quebrada, mas como alguém inteira. Alguém que, apesar dos traumas, ainda tinha a capacidade de viver e de amar. E isso era um presente raro, algo que eu nunca soubera que poderia encontrar novamente. Em uma manhã de primavera, Miguel apareceu à minha porta com um buquê simples de flores silvestres, que ele mesmo havia colhido no campo. O cheiro doce das flores me envolveu, e o sorriso no rosto dele refletia uma ternura que eu não conseguia mais ignorar.
Ele me entregou as flores com um olhar profundo, como se dissesse, sem palavras, que me entendia mais do que eu pensava. Para você, Rosa, disse ele, a voz suave, porque você merece tudo o que é belo. Eu fiquei em silêncio, tocada por sua atitude. Esse homem que até pouco tempo atrás eu via apenas como um amigo e protetor, agora se mostrava alguém que me tocava de uma maneira que eu não conseguia expressar. Não sabia como reagir, mas algo dentro de mim dizia que estava na hora de ser sincera, de não ter mais medo. Miguel, comecei, minha voz tremendo. Eu não sei como dizer isso, mas eu também sinto algo por você. Algo que vai além da amizade, da gratidão. Algo que me assusta, mas ao mesmo tempo me faz sentir viva de uma maneira que eu não sentia há muito tempo. Ele sorriu de novo, dessa vez com mais suavidade. Eu sei, Rosa. Eu vi isso em você antes de você perceber. E tudo bem. Não precisamos de pressa. Eu só quero que você saiba que estarei aqui, sempre, sem pressa, sem pressões. Eu só quero que você seja feliz, do jeito que for possível. Com essas palavras, um peso que eu não sabia que carregava se dissipou. Eu finalmente estava me permitindo amar, sem as amarras do medo, sem a culpa do passado. Aos poucos, nossas conversas se tornaram mais íntimas, nossas risadas mais frequentes e os silêncios mais confortáveis. A cada dia que passava, eu sentia que estava construindo algo sólido, algo que eu nunca imaginei ser possível após o que vivi. As tardes de sol eram passadas caminhando ao redor da casa, entre as árvores e os campos floridos. Ele me contava sobre sua infância, seus sonhos, suas esperanças para o futuro. E eu fazia o mesmo. Havia uma cumplicidade entre nós que começava a crescer lentamente, mas com força. Uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda, observando as estrelas, ele pegou minha mão de maneira natural, como se fosse o gesto mais simples do mundo. Rosa, não quero que você sinta que precisa carregar o mundo sozinha. Eu sei que o passado foi cruel com você, mas eu quero que você saiba que, agora, você tem um futuro. E quero que esse futuro seja ao meu lado. As palavras dele me tocaram profundamente, como uma melodia suave que finalmente se encaixava no ritmo do meu coração. Eu estava começando a perceber o quanto ele significava para mim, o quanto minha vida se tornava mais completa com ele ao meu lado. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Miguel, disse minha voz calma. Mas com você, quero descobrir, quero viver e sentir a alegria que sempre me foi negada. Quero tentar, de novo, e sei que ao seu lado posso ser mais do que fui antes. Ele sorriu. Aquele sorriso que sempre me dava a certeza de que estávamos no caminho certo. É tudo o que eu peço, Rosa. Vamos tentar juntos. Naquele momento, o peso da minha história, das cicatrizes que tanto me assombraram, parecia desaparecer. Eu finalmente estava no lugar certo, ao lado da pessoa certa, disposta a amar sem medo, disposta a me entregar ao que o futuro nos ofereceria. As semanas que se seguiram foram como um conto de fadas simples, mas profundo. Miguel e eu nos tornamos inseparáveis. A cada toque, a cada palavra trocada, nossa conexão ficava mais forte, mais real. E, de repente, as estrelas naquela noite já não eram mais apenas luz distante. Elas eram o reflexo do nosso amor, que começava a brilhar com uma força nova. Eu, que um dia fugi da dor e do medo, agora caminhava para o futuro com alguém que me mostrava que o amor não era sinônimo de sofrimento. Miguel se tornou não apenas meu amigo, mas meu confidente, meu apoio e, sem eu perceber, também meu grande amor. As manhãs com Miguel se tornaram parte do meu novo ritmo. O som do amanhecer, o canto dos pássaros, o cheiro da terra molhada pela madrugada, tudo aquilo parecia agora refletir a calma e a tranquilidade que eu havia buscado por tanto tempo. Eu, que um dia fui forçada a viver uma vida de medo, agora acordava com o coração cheio de esperança. Cada novo dia, ao lado de Miguel, era uma nova promessa, uma nova chance
de seguir em frente, de construir algo melhor. Nosso amor crescia aos poucos, como uma planta que se enraiza na terra e, com o tempo, se transforma em algo forte, bonito e duradouro. Não havia pressa, não havia cobranças. Eu estava aprendendo a confiar em mim mesma e, principalmente, nele. Ele me ensinava o que era amor verdadeiro, o que significava cuidar de alguém sem esperar algo em troca, apenas pelo prazer de ver a felicidade do outro. Uma tarde, enquanto caminhávamos pela estrada de terra que levava até o vilarejo, Miguel pegou minha mão e, com um olhar sério, disse: Rosa, eu sei que o que você passou não pode ser apagado, mas eu quero te fazer uma promessa. Nunca mais você vai precisar passar por isso sozinha. Eu estarei aqui, sempre para te apoiar, para te dar tudo o que você merece. Vou te amar todos os dias da minha vida. As palavras dele, simples e sinceras, tocaram meu coração de uma maneira profunda. Eu nunca imaginaria que, após tudo o que vivi, poderia encontrar alguém que me olhasse com tanto carinho, com tanto respeito. Eu sabia que ele não estava apenas dizendo palavras bonitas. Ele realmente queria cumprir a promessa que acabara de fazer. Eu também te amo, Miguel, respondi com a voz embargada. Nunca pensei que poderia amar alguém assim. E com você, eu me sinto completa. Eu me sinto segura. Eu me sinto viva. Ele sorriu com aquele sorriso tranquilo que sempre me fez sentir em paz. E é assim que você deve se sentir, Rosa. Viva! O que passou já ficou para trás. Agora, o que importa é o presente. É o futuro que estamos construindo juntos. Passaram-se semanas e nós juntos começamos a planejar mais do que apenas os próximos dias. Começamos a sonhar com o futuro. A casa em que morávamos agora parecia pequena para os sonhos que havíamos começado a compartilhar. Conversávamos sobre a possibilidade de expandir a casa, de plantar mais árvores, de criar um lar ainda mais acolhedor para nós e para os que um dia, quem sabe, passassem por aqui, como eu fiz. A ideia de construir algo juntos, de criar raízes, começou a se tornar nossa nova realidade. Mas havia algo mais, algo que pairava no ar e que, embora não falássemos sobre isso com frequência, estava presente em todas as nossas conversas. A ideia de formar uma família. Com o tempo, a ideia de ter filhos, de dar continuidade ao que estávamos criando, se tornava mais real para nós. Eu sabia que, para Miguel, a ideia de formar uma família era algo importante, mas eu, por tanto tempo, duvidei de minha capacidade de ser mãe. Duvidei de merecer isso, depois de tudo o que passei. Certa noite, depois de um dia de trabalho na lavoura, enquanto estávamos sentados na varanda, Miguel me olhou com um brilho nos olhos. Rosa, ele disse suavemente, você já pensou em termos filhos? Eu sei que pode parecer cedo, mas com você ao meu lado, eu sinto que podemos ser uma família. Uma família diferente, nossa, construída com amor e respeito. Eu fiquei em silêncio por um momento, tentando processar suas palavras. A ideia de ser mãe, de trazer um filho ao mundo, parecia tão distante para mim, mas também algo que eu não queria mais evitar. Eu queria dar ao mundo algo novo, algo que representasse tudo o que passamos para chegar até aqui. Miguel, comecei com a voz um pouco nervosa. Não sei se sou capaz de ser mãe, mas sei que quero tentar. Quero dar o meu melhor para um filho nosso. Quero que ele cresça em um lar cheio de amor, como nunca fui capaz de ter. Eu não tenho todas as respostas, mas quero tentar. Ele sorriu com os olhos cheios de orgulho e carinho. Você já é a mulher mais forte que eu conheço, Rosa. E, com você, sei que podemos criar algo incrível. Um filho nosso será cercado por todo o amor do mundo e será criado com os mesmos valores que nos uniram: amor, respeito e liberdade. E assim, com essa promessa, nosso futuro começou a tomar forma. A ideia de uma família, de um lar com filhos, agora parecia algo possível, algo real. Nós não sabíamos o que o futuro nos reservava,
mas estávamos prontos para enfrentá-lo, juntos. As semanas se passaram, e aos poucos começamos a preparar nossa vida para essa nova fase. Eu, que nunca imaginei que poderia ser feliz, agora via uma nova esperança no horizonte. Miguel e eu estávamos prontos para seguir em frente, para criar nossa própria história, sem os fantasmas do passado, com o coração aberto para o que viesse pela frente. Os meses passaram lentamente, mas cada um deles parecia mais significativo do que o anterior. O lar que Miguel e eu havíamos criado juntos floresceu com novas ideias e novos sonhos. Não era mais apenas uma casa simples, era um refúgio, um lugar onde o amor, a esperança e a reconstrução eram os pilares de tudo. Durante todo esse tempo, Miguel foi incansável, me apoiando em cada passo, sempre com uma paciência que me encantava. Ele estava ali, ao meu lado, não só como companheiro, mas como parceiro de vida. Decidimos então que era o momento certo para dar o próximo passo. Com o coração cheio de dúvidas e ao mesmo tempo de desejo, fizemos os preparativos para aumentar nossa família. A casa precisava de ajustes, claro. Uma criança exigiria mais cuidados, mais espaço, mais amor. Mas, ao contrário do que eu temia, o medo da responsabilidade não me paralisou. Eu estava mais disposta a me entregar a essa nova fase do que eu jamais imaginei ser capaz. Miguel e eu discutimos os detalhes do futuro. E, por mais que houvesse algumas inseguranças, as certezas também estavam ali. Seríamos pais. A palavra ressoava de maneira diferente agora. O que antes era um desejo distante, agora se tornava uma realidade possível. Miguel, com seus olhos tranquilos, nunca me pressionou, mas sempre demonstrou que estava pronto para essa mudança. Finalmente, com as semanas se passando, a notícia chegou como um bálsamo. Eu estava grávida. Eu, que tinha duvidado tantas vezes da minha capacidade de ser mãe, agora sentia o coração bater mais forte. Uma mistura de alegria e nervosismo. Miguel, ao saber, ficou radiante, os olhos brilhando com uma felicidade que não precisava de palavras. Ele me abraçou, me apertando com força, como se aquela fosse a melhor notícia de sua vida. E eu sabia que era verdade. Rosa, ele disse com a voz embargada de emoção, vamos criar nosso filho com todo o amor que temos, com toda a liberdade que nos foi negada, com tudo o que aprendemos juntos. Ele será um reflexo da nossa história. Com o tempo, a barriga foi crescendo, e junto com ela, a expectativa e o carinho de todos ao redor. O vilarejo, que sempre fora um lugar acolhedor para nós, agora se tornava uma extensão da nossa família. Os vizinhos nos apoiavam, trazendo presentes para o bebê, oferecendo ajuda sempre que necessário. O amor que recebíamos era palpável, e a sensação de pertencimento nunca foi tão forte. Nos momentos de silêncio, enquanto eu acariciava minha barriga, pensava no futuro que estávamos criando. Não seria fácil, eu sabia disso. Havia desafios, incertezas, mas o que eu tinha agora era a confiança. A confiança no amor, a confiança em Miguel, a confiança em mim mesma. Eu estava pronta para ser mãe, de uma forma que nunca pensei ser possível. As noites agora eram preenchidas com conversas sobre o que faríamos com nosso filho, como educá-lo, como protegê-lo e prepará-lo para um mundo melhor. Queríamos que ele crescesse com os mesmos valores que nos uniram: respeito, liberdade, empatia e a coragem para viver de acordo com suas próprias convicções. Cada decisão era tomada com carinho, com a certeza de que queríamos dar o melhor para ele, como nunca tivemos. Certa manhã, Miguel me levou para uma caminhada pela floresta. O tempo estava agradável, o céu limpo e o ar fresco. As árvores ao redor pareciam nos abraçar, como se a natureza estivesse celebrando conosco. Caminhamos por um longo tempo, de mãos dadas, e em determinado momento Miguel parou, me olhou com ternura e disse: Rosa, estou tão feliz, não porque estamos esperando um filho,
mas porque estamos criando uma família do jeito certo, com amor. Isso é tudo o que eu sempre quis e tudo o que você sempre mereceu. Eu sorri, meu coração transbordando de gratidão. Nunca imaginei que seria capaz de viver uma vida assim. Com Miguel, eu estava aprendendo o verdadeiro significado de felicidade. Ele me ensinou que o amor não precisa ser perfeito, não precisa ser sem falhas, mas sim real, genuíno e cheio de paciência. Nos meses seguintes, a barriga crescia e com ela nossa ansiedade para conhecer o rostinho do nosso filho. Durante toda a gestação, Miguel foi meu apoio, minha rocha. Ele cuidava de mim de forma tão cuidadosa e carinhosa que me fazia sentir a mulher mais protegida do mundo. Cada toque dele, cada palavra, era um lembrete de que eu finalmente estava onde deveria estar. Finalmente, o grande dia chegou. Eu sabia que aquele seria o início de uma nova fase. Uma fase que, até pouco tempo atrás, parecia tão distante e aí impossível. Mas ali estava eu, prestes a dar à luz ao nosso filho, com o homem que me mostrou que eu era capaz de ter uma vida cheia de amor, paz e felicidade. O dia que eu tanto esperava finalmente chegou. Eu estava em casa com Miguel ao meu lado, aguardando com um misto de ansiedade e alegria o momento que mudaria nossas vidas para sempre. As contrações começaram de forma gradual e com cada dor, meu coração batia mais forte, como se sentisse que logo veríamos o rostinho do nosso filho. Embora o medo ainda fosse uma sombra que me acompanhava, eu sabia que estava pronta para esse novo começo. Estava rodeada de amor e de um homem que me mostrava que, ao lado dele, eu não precisaria mais carregar o peso sozinha. Miguel estava ao meu lado a cada passo, segurando minha mão com firmeza e me dando palavras de conforto. Você está fazendo um ótimo trabalho, Rosa. Estamos quase lá. Tudo vai dar certo. Ele me dizia, e eu sentia o calor da sua voz me acalmando, me dando forças para continuar. Quando a dor ficava mais intensa, eu respirava fundo, olhando para ele, e sabia que, ao final disso, nossa vida seria ainda mais completa. À medida que as horas passavam, a tensão se tornava mais palpável. O mundo ao nosso redor parecia desaparecer, e só havia espaço para aquele momento. Quando finalmente, com um esforço final, senti meu filho sair de mim, uma onda de alívio e felicidade me tomou de assalto. O choro do bebê, aquele som que para mim significava vida, ressoou na sala e, em segundos, ele estava nos meus braços. Eu o olhei com lágrimas nos olhos, um choro de felicidade, de gratidão por ter finalmente chegado ao lugar onde eu sempre quis estar. Mãe, era um momento indescritível, que eu jamais imaginei ser capaz de viver. Ele tinha os olhos de Miguel, e isso me fez sorrir. Eu sabia que ele seria a nossa alegria, nossa esperança, nossa razão para continuar. Miguel estava ao meu lado, com os olhos brilhando de emoção. Ele acariciou a cabeça do nosso filho com ternura, e então se virou para mim, dizendo com a voz embargada: "Ele é perfeito, Rosa. Nosso milagre." Eu sorri, exausta, mas completamente feliz. Era como se todas as dificuldades, todos os medos que vivi, tivessem valido a pena para chegar até aquele momento. Ali, no meu colo, estava a nossa nova vida, o novo capítulo da nossa história. Miguel e eu estávamos juntos, mais fortes do que nunca, prontos para enfrentar o que quer que viesse, com a certeza de que seríamos uma família. Os dias que se seguiram foram de pura adaptação. O bebê, um menino saudável, crescia rápido, e a casa, que já era cheia de amor, agora estava repleta de risadas e de novos desafios. A cada noite sem dormir, a cada mamada, a cada pequeno gesto de carinho, a sensação de que finalmente eu estava no lugar certo se tornava mais clara. Ser mãe, eu percebia, não era fácil, mas era a experiência mais transformadora que eu poderia ter. Miguel, como sempre, estava ao meu lado. Ele ajudava com tudo, desde as tarefas mais simples até as mais complicadas.
Ele acordava durante a noite para ajudar com o bebê, trocava fraldas e até se oferecia para me deixar descansar. A parceria entre nós se tornava mais forte a cada dia, e nosso filho parecia ser a confirmação de que tudo o que havíamos construído juntos tinha realmente valido a pena. Certa tarde, enquanto Miguel segurava nosso filho em seus braços e o embalançava suavemente, eu me sentei ao lado dele, sentindo uma paz que nunca havia experimentado. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu com cores quentes, e nós ali, olhando para o nosso filho, sabíamos que estávamos prontos para qualquer coisa. A vida que antes parecia incerta, agora estava cheia de possibilidades. "Rosa", disse Miguel com um sorriso sereno no rosto. "Nós conseguimos. Olha o que criamos. Uma família." Eu o olhei sem palavras e apenas acenei com a cabeça, sentindo o amor transbordar dentro de mim. Finalmente eu havia encontrado o que tanto procurei. Um lar, uma família e, acima de tudo, um amor que era real, forte e inquebrável. Nosso filho cresceu rapidamente e cada novo passo dele era uma vitória para nós. A cada sorriso, a cada palavra, a cada risada, eu me via mais e mais grata pela vida que estava vivendo. E ao olhar para Miguel, eu sabia que ele sempre seria meu parceiro, meu amor. O homem que me mostrou que, por mais que a vida tenha sido dura, ainda havia espaço para a felicidade. Os anos passaram suavemente, como as estações do ano, com suas mudanças discretas, mas certas. A casa, que antes parecia tão pequena para os nossos sonhos, agora estava transbordando de vida. Nosso filho, agora com alguns anos, corria pela casa, cheio de energia, suas risadas ecoando pelas paredes e se espalhando como uma melodia que preenchia o ambiente com uma felicidade simples e pura. A cada dia, ele me lembrava de como a vida podia ser bela, mesmo após os tempos difíceis que vivi. Miguel e eu continuávamos firmes em nosso propósito de construir uma família sólida, fundamentada no respeito, no carinho e, sobretudo, no amor. As noites eram de trocas de olhares, sorrisos e promessas silenciosas. Às vezes, quando eu olhava para Miguel, ainda me surpreendia com a paz que ele me trazia. Ele era o homem que, de alguma forma, me curou. E juntos, nós curamos o que parecia perdido. O pequeno vilarejo que nos acolheu foi testemunha da nossa transformação. As pessoas, que antes apenas nos conheciam de vista, agora eram nossos amigos, nossos aliados. Nós éramos parte da comunidade, e a comunidade era parte de nós. Todos se envolviam na criação do nosso filho, oferecendo conselhos, cuidando de nós, como uma verdadeira família estendida. À medida que o tempo passava, eu me via mais tranquila. O medo que antes me consumia foi se dissipando, e o que antes era um pesadelo agora era apenas um capítulo distante da minha vida. A segurança que encontrei em Miguel e na nossa família era algo que eu jamais imaginei experimentar. A confiança que ele depositava em mim me dava forças para ser a mulher, a mãe, a esposa que eu tanto desejava ser. Nos finais de semana, Miguel e eu gostávamos de sair para passeios, caminhadas pela floresta ou pela estrada de terra que cortava a cidade. A cada passo, sentia que nosso amor estava mais profundo, mais enraizado. Às vezes nos sentávamos à beira do rio, assistindo ao pôr do sol, e conversávamos sobre o futuro, sobre as escolhas que fizemos, sobre o que ainda queríamos viver. Mas não havia pressa. A paz que finalmente encontramos nos permitia simplesmente viver o momento presente, sem pressa de chegar a lugar algum. Eu me peguei, em vários momentos, refletindo sobre a minha vida, como eu havia mudado, como eu havia superado o que parecia insuperável. O medo, a dor e as feridas do passado agora eram apenas lembranças que, embora ainda carregassem alguma carga emocional, não me dominavam mais. Eu havia conquistado a liberdade. Eu havia conquistado minha paz. Eu havia conquistado meu lugar no mundo. Certa noite, depois de colocar nosso filho para dormir, Miguel e eu nos sentamos na varanda, abraçados, olhando para as estrelas.
O céu estava limpo e o luar refletia suavemente na terra. Miguel colocou sua mão sobre a minha e com a voz baixa disse: Rosa, eu sei que não foi fácil, mas agora temos tudo o que sempre sonhamos. E a cada dia, meu amor por você cresce mais. Eu sorri, sentindo o coração aquecer com suas palavras. Eu também te amo, Miguel. Eu não sabia que podia ser tão feliz. Mas você me mostrou que o amor verdadeiro existe. E com você, eu encontrei o meu lugar. A tranquilidade que pairava sobre nós naquela noite era o reflexo de tudo o que construímos. O medo já não tinha mais espaço em minha vida. E o amor, aquele amor genuíno e sem reservas, preenchia o vazio que antes existia dentro de mim. Nós éramos uma família. E isso era tudo o que eu precisava. À medida que as estações mudavam, nossa vida se tornava mais rica, mais profunda. O vilarejo, que havia sido o palco do meu sofrimento, agora se tornava o cenário da nossa felicidade. Cada dia, cada momento, era um presente que a vida me oferecia. E eu estava decidida a aproveitá-los ao máximo. Eu olhava para Miguel e via em seus olhos a mesma gratidão, a mesma paz que eu sentia. Juntos, havíamos transformado nossas vidas, e não havia mais nada que pudesse nos afastar do que éramos agora. Uma família unida pelo amor, pela perseverança e pela coragem de começar de novo. E assim, o tempo continuou seu curso, e a vida que construímos juntos seguiu em frente, cheia de esperança, cheia de amor, cheia de paz. Eu sabia que, independentemente do que acontecesse, nós estaríamos juntos. E isso, por si só, era o maior presente de todos. Hoje, ao olhar para trás, vejo que a minha jornada foi repleta de reviravoltas, de dificuldades, mas também de superações. Cheguei até aqui com tantas memórias guardadas, algumas dolorosas, outras cheias de felicidade. Mas todas elas foram essenciais para que eu me tornasse a mulher que sou hoje. A mulher que aprendeu a recomeçar, a se reerguer, a amar novamente e, mais importante, a ser livre. Eu e Miguel, depois de tantos anos, continuamos a nossa caminhada lado a lado. Ele sempre meu companheiro, meu refúgio. Nosso filho, agora crescido, se tornou um homem forte e gentil, cheio de sonhos e de amor para oferecer ao mundo. Às vezes, me pego olhando para ele, com orgulho, lembrando do dia em que o segurei em meus braços pela primeira vez. Como ele cresceu rápido, como o tempo voa. Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação de paz. Ele seguiu seu caminho com firmeza, sempre com os princípios que Miguel e eu lhe ensinamos. Eu sei que ele é capaz de conquistar o mundo de uma forma que eu nunca fui, e isso me faz feliz. Agora, nossa casa não é mais apenas o lugar onde vivemos. Ela se tornou um símbolo de tudo o que conquistamos, cheia de risos, de histórias, de lembranças. A cada canto, um pedacinho da nossa história. Eu e Miguel construímos algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Algo que não se mede em terras ou posses. Construímos uma família construída em amor, respeito e companheirismo. Olhando para o futuro, não sinto mais aquele medo que um dia tomou conta de mim. A vida, com todas as suas surpresas, trouxe para mim mais do que eu poderia imaginar. A liberdade, o amor, a paz, tudo o que eu desejava estava bem aqui, ao meu lado, em minha casa, em minha família. Quando olho para Miguel, vejo que ele é a razão de tudo o que passei, porque foi ele quem me deu a força que eu nem sabia que tinha. Ele me ensinou que o amor não deve ser uma prisão, mas uma escolha. E com ele escolhi ser feliz. Nosso filho agora segue sua própria jornada, com os olhos brilhando de ambição e esperança. Ele tem o mundo todo pela frente. E, com o alicerce que nós lhe demos, sei que será capaz de fazer grandes coisas. Nós, como pais, fizemos o nosso trabalho. O resto ele vai trilhar sozinho. E isso, de certa forma, é um alívio para o meu coração. Ver meu filho independente, realizado, é a recompensa por todos os anos de dedicação. E agora
Ao olhar para tudo o que vivemos, vejo que cheguei ao fim de um ciclo. A história de minha vida, com seus altos e baixos, com seus momentos de dor e de glória, chegou ao fim. Eu não preciso mais lutar para encontrar o meu lugar no mundo, porque eu já encontrei. O meu lugar é ao lado de Miguel, com meu filho, em nossa casa, vivendo a paz que sempre sonhei. É estranho, mas ao concluir essa história, não sinto tristeza. Sinto gratidão. Gratidão por ter vivido, por ter amado, por ter aprendido a me reerguer quando pensei que já não tinha forças. Cada capítulo, cada momento, foi um degrau que me levou até aqui. E agora, com o coração tranquilo, posso olhar para o futuro com esperança, sabendo que a vida tem muito mais a oferecer. Talvez minha história tenha sido cheia de reviravoltas, mas eu não mudaria nada. Cada passo me trouxe até esse lugar onde, ao lado de quem eu amo, eu posso finalmente descansar e viver em paz. Agora posso olhar para trás e dizer com um sorriso no rosto: eu vivi, e vivi da melhor maneira que eu sabia. Eu não sou mais aquela menina assustada, mas uma mulher que construiu sua felicidade com as próprias mãos. E com isso termino minha história. Uma história de dor, mas também de renascimento, de amor e de paz. Uma história que, no final, teve o melhor dos finais. A liberdade para ser quem sou, a paz para viver minha vida e o amor para compartilhar com aqueles que sempre estive ao meu lado. A jornada terminou, mas em meu coração, eu sei que o melhor ainda está por vir. A história pode ter terminado, mas a vida continua. E agora, posso viver o resto dela com a certeza de que fui capaz de ser feliz. Gostaram da nossa história de hoje? Espero que tenha tocado o coração de vocês como tocou o meu. Se você também sente essa gratidão pela vida e pela família, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar com a gente. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e se inscreve para não perder as próximas histórias. E claro, se você gostou do vídeo, deixa aquele like que ajuda muito a gente. Até o próximo vídeo, com mais histórias, mais amor e mais motivos para agradecer a vida.